Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Ji-yoon, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Ji-yoon, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho,
cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo,
todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos,
eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança.
O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens.
Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque.
Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa,
combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha.
O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-sol, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-sol, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-sol, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto.
Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante.
Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem,
surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina.
O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Ji-yoon, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Ji-yoon, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim,
Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo,
o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Seung-bi e Go-sol, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Seung-bi e Go-sol, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Seung-bi e Go-sol, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência.
A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível,
tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena.
Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-seo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver.
As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas.
Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas. Se você é fã de filmes de ação com muito suspense, terror e tensão do começo ao fim, Zona Zero merece entrar na sua lista. A produção sul-coreana de 2026 entrega uma experiência intensa, combinando sobrevivência, horror e ação em um cenário claustrofóbico que mantém o espectador preso à tela. Dirigido e escrito por Yeon Sang-ho, cineasta conhecido por criar histórias envolventes dentro do gênero de horror, com roteiro coescrito por Choi Ji-seo, o filme apresenta uma narrativa que transforma um simples prédio em um verdadeiro campo de batalha. O elenco reúne grandes nomes do cinema e da televisão sul-coreana, como Jun Yoo-jin, Ko Kyo-van, Ji Chang-wook, Kim Shin-hock, Shi-eun-bi e Go-soo, todos entregando atuações convincentes que aumentam a sensação de desespero e urgência. A história acompanha um grupo de sobreviventes isolados dentro de um edifício que foi colocado em quarentena após o surgimento de um misterioso surto. Sem saber exatamente o que está acontecendo do lado de fora e com recursos cada vez mais escassos, eles precisam encontrar uma maneira de sobreviver enquanto enfrentam pessoas infectadas que evoluem de forma imprevisível, tornando cada encontro ainda mais perigoso do que o anterior. Um dos maiores acertos de Zona Zero é a atmosfera sufocante. Os corredores estreitos, apartamentos escuros e espaços confinados criam uma sensação constante de insegurança. O filme faz o público sentir que não existe um lugar realmente seguro, aumentando a tensão a cada cena. Além da ação intensa, o roteiro também explora o comportamento humano em situações extremas. Conforme o medo cresce e as chances de sobrevivência diminuem, surgem conflitos, desconfiança e decisões difíceis que colocam à prova a moral dos personagens. Isso faz com que a ameaça não venha apenas dos infectados, mas também das próprias pessoas tentando sobreviver. As sequências de ação são bem coreografadas e cheias de adrenalina. O filme alterna momentos de explosão e perseguição com cenas silenciosas que aumentam a expectativa antes do próximo ataque. Os infectados apresentam características únicas e evoluem de maneiras inesperadas, trazendo criatividade para um gênero que muitas vezes repete as mesmas fórmulas.